Cada corpo que chega para ser cremado, eu penso que é um amigo, é uma tia. Então aquele carinho que eu quero que tenham comigo pós-morte é esse carinho que eu procuro transmitir à família e eu trato o corpo que chega aqui. A única certeza que temos é a morte. Falar disso para muitos ainda é um tabu que acaba vindo à tona somente na hora do falecimento de um ente querido. É um aprendizado que vem à força em um momento de dor. Durante muito tempo, velar o corpo e enterrá-lo era o processo comum para uma família. Mas de alguns anos para cá, a cremação se tornou uma alternativa reconfortante e ecológica. O processo da cremação tem seus primeiros registros há milhares de anos antes de Cristo. No Brasil, o primeiro crematório foi o da Vila Alpina, em funcionamento desde 1974 na cidade de São Paulo. Questões religiosas poderiam impedir ou estimular a prática. Até 60 anos atrás, a Igreja Católica não autorizava a cremação. A situação mudou no início dos anos 1960. Atualmente, acredita-se que o que ressuscita é a alma, e não o corpo. No islamismo e no judaísmo, não é permitida a cremação. Já no espiritismo, pede que se guarde de 2 a 3 dias. Há espíritos que precisam desse tempo para desencarnar. No hinduísmo e no budismo, predominantes na Ásia, a cremação é um ritual obrigatório para que a alma se liberte do corpo. A bióloga Michele Borges, de 39 anos, destaca o sofrimento enfrentado que despertou nela o desejo de amenizar a dor. É uma vontade minha, porque eu vivenciei alguns enterros que foram muito dolorosos e burocráticos. Alguns parentes não tinham gavetas, aí tinha que ligar para um, para outro, de madrugada, porque já tinha que estar ali no cemitério às 10 horas, pro enterro às 5. Então eles tiveram que correr contra um tempo bem curto. E com isso, a maneira que a bióloga encontrou para ressignificar a morte foi a cremação. A minha vontade ficou ainda mais forte, além do lado burocrático, é sobre o que um cemitério produz de, entre aspas, lixo. Tem muitos impactos ambientais ali, no solo, em algum lençol d'água, né? Se for um cemitério que é de uma cidade pequena, talvez não tenha tanto tratamento, certo? Então, com a minha faculdade de biologia, eu falei, não, tá certo que eu não quero estar fazendo parte desse sistema que tanto prejudica o meio, né? No Brasil, o processo de cremação é previsto na Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que estabelece as exigências legais para o procedimento. A norma é rigorosa, pois é necessário proteger o processo legal de um passo sem retorno, pois a cremação implica na destruição do material genético, que posteriormente pode ser necessário para atender a uma possível demanda jurídica. Em caso de morte violenta ou acidental, a cremação só pode ser realizada mediante autorização judicial. Faz uns 15 anos já que eu tenho essa ideia certa, de que quando eu morrer, eu quero ser cremada. Aqui em casa, somente eu e a minha irmã que falávamos disso, que nós queremos isso. A declaração de vontade é um documento que atesta o desejo que uma pessoa tem de ser cremada após a morte. Deve ser autenticado em cartório e deve ser assinado por 3 testemunhas para ser validado. Mas a primeira coisa que deve ser feita, antes mesmo da declaração de vontade, é conversar com os familiares e deixá-los cientes sobre o desejo de ser cremado. A personal organizer Silvana Pinheiro, de 55 anos, é precavida. Há anos adquiriu um plano funerário que inclui a cremação. A minha decisão de ser cremada, ela surgiu com uma notícia que eu ouvi de que uma pessoa tinha sido enterrada com vida. Acordou logo depois e tinha sido enterrada. Eu me senti muito angustiada, agoniada. Naquele dia mesmo, eu tomei a decisão que eu gostaria de ser cremada, porque eu fiquei assustada e, acabou que eu preferi mesmo ser cremada do que ser enterrada. E não consigo me imaginar assim, mesmo depois de morta, é claro, dentro do caixão, sabe? Não sei, me dá uma agonia, eu prefiro realmente ser cremada. A voz que você ouviu no início deste documentário é de alguém que há mais de 20 anos ajuda a amenizar a dor da perda e a realizar o último desejo do agora falecido. Romeu Moreira, de 61 anos, é cremador de corpos em Curitiba. Romeu explica que o primeiro passo na chegada de um corpo é conferir a documentação. O corpo chega, a gente faz toda a documentação chegar aqui, temos um checklist, sem o qual eu não cremo, eu não mexo na urna se não tiver esse checklist. Porque ali me dá os dados da pessoa, causa a morte, pode ser uma morte violenta, aí é só o juiz que autoriza. Chegou o checklist para mim, eu confiro os dados, daí eu vou mexer na urna, vou retirar alças, chavetas e o visor. Feito isso, Romeu começa a preparação para a cremação. É necessário verificar a ornamentação antes da urna ir para o forno. Eu dou uma checada na ornamentação, porque às vezes a pessoa coloca uma imagem, 1 litro de bebida, um frasco de perfume. O que eu faço nesse caso? Eu abro a embalagem, esparjo o líquido, seja perfume ou seja algum tipo de bebida
no corpo, a embalagem eu descarto em outro lado, porque na cremação o vidro não é recomendável colocar. O cremador destaca que o corpo não é violado. Da forma que ele chega, após as conferências anteriores e a remoção de itens que não podem ser levados a altas temperaturas, o corpo é cremado com acessórios e próteses. Vidro não pode, sobre hipótese alguma. Metais também evite. Então por isso que é feita a visualização no corpo. Na Vaticano, crema-se com marca-passo, crema-se com prótese, celulares, relógios. O que vier, a gente crema. A gente não mexe no corpo. Depois de tudo conferido, abre-se o forno e a urna é colocada. Bom, checado todos os itens, tudo certinho, a documentação está em condições, tá? É verificado se a família irá acompanhar. A família quer acompanhar, vai entrar, vem numa salinha, a família determina o horário da cremação. Daí a família entra numa sala e se despede através de um visor. Feito isso, abre-se o forno, coloca-se a urna lá dentro. Conforme o calor vai aumentando, vai eliminando roupa, tecido, marca-passo estoura dentro do corpo, vai aquecendo, vai eliminando roupa, tudo. A madeira se desintegra. Ah, mas ela tem uma corrente de ouro. O ouro com 350 graus ele vira líquido. Nossos fornos trabalham na faixa de 1000 graus, 2 horas e meia a 3 horas. Então essa peça de ouro evaporou. Ela tem uma prótese. Quando o forno se desliga, geralmente ele joga um jatinho de ar frio. Então aquela prótese ela estoura na maioria dos casos. Então você não vai entregar fragmentos para a família que, né, no manuseio pode se machucar. Passado esse tempo, a única coisa que resta no forno são fragmentos de ossos, que passam por um processo de trituração. Fica somente os ossos. Daí é feita uma homogeneização para deixar tudo certinho. Às vezes quando pode acontecer de estar um osso maior ou menorzinho, então é feito isso aí para deixar tudo padrão, tudo parelho. É usado um triturador se for o caso. Romeu explica que as cinzas não têm um padrão de coloração ou de espessura. Não é porque uma pessoa tinha uma coloração de pele verde que a cinza vai sair verde. Não é porque era amarelo que a cinza vai sair amarela. Não existe um padrão, nem para a quantidade de cinza, nem para a coloração. É pura genética, né? Genética dos ossos. Porém, trabalhar no ramo funerário inevitavelmente fez Romeu mudar a sua percepção sobre a vida, aproveitando cada momento com mais intensidade. Você fica... Como é que eu vou te explicar? Você fica mais seguro, você age de uma forma diferente em relação à família, em relação a amigos, né? Ao mesmo tempo que nós estamos conversando aqui, amanhã você pode estar no meu velório. Então eu vivo a vida com uma certa intensidade. Fora daqui, quando eu saio, passou o portão, é um outro Romeu, uma outra vida. Eu tenho família, eu tenho esposa, filhos, neto. Então, sabe? Mas mudou muito. Eu fiquei... Num ponto fiquei mais frio, porque eu vejo isso aqui com uma certa naturalidade. Tassiana Machion trabalha ressignificando a morte. Ela faz joias de resina a partir das cinzas das pessoas que morreram. A artesã conta que as famílias buscam esse tipo de trabalho como uma forma de amenizar o processo de luto, podendo assim carregar consigo uma lembrança de uma pessoa que foi muito especial. Eu costumo dizer que cada história é única, né? Cada pessoa é uma, cada forma de pensar é uma. E no contexto geral, o que as pessoas procuram através de uma joia de cinzas é facilitar aí o processo de luto, passar por essa fase de uma forma um pouco mais suave. Mas a joia ela ajuda a pessoa a trazer um pedacinho daquela pessoa que ela amava junto com ela. Seja aí as cinzas, seja o cabelo. É muito bacana você ter uma joia de cinzas, né? Porque as cinzas ficam dentro da resina, então ela fica ali presinha, trazendo aí uma leitura que traz um ressignificado. Com a facilidade do acesso à informação, muitos paradigmas sobre a cremação foram deixados de lado. Essa ruptura tem despertado em muitas pessoas a opção pelo serviço, que pode chegar a ser 6 vezes mais barato do que o enterro tradicional. Até o final da década de 1990 e início dos anos 2000, o Brasil tinha apenas 3 crematórios, sendo um público e 2 privados. Posteriormente, em 2017, uma pesquisa revelou que já haviam cerca de 132 crematórios no país, sendo que esse número tem crescido ano após ano. Dados atualizados sobre o número de cremações, faixa etária e gêneros são escassos. Em contato com a Associação e Sindicato dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, foi relatado que em 2021 iniciou-se um mapeamento do setor e que até junho de 2023, razões financeiras e demográficas impedem a compilação desses resultados. O documentário que você ouviu teve produção e narração de Duda Boaron e Rodrigo Vicente, trabalhos técnicos de Enzo Bernardino e a participação de Camila Peste, Camila Prado, Felipe Botega e Júlia Plasmo.